Existem mulheres que passam e existem mulheres que permanecem, não por causa do rosto, do corpo ou do perfume, mas porque há algo nelas que não se apaga nem com o tempo, nem com a distância. Algo invisível, mas real. Uma força silenciosa que fica na memória como um eco, mesmo quando o nome já foi esquecido. Carl Jung dizia que pessoas assim deixam marcas não por quem aparentam ser, mas porque despertam o inconsciente dos outros. Elas tocam camadas profundas da alma, aquelas que quase ninguém alcança. São mulheres que não precisam ser notadas para serem lembradas. Mulheres cuja presença é tão autêntica que se torna inesquecível. E se você sente que carrega algo diferente, uma força que não precisa provar nada, talvez já tenha dentro de si esses mesmos hábitos psicológicos. Porque o que torna uma mulher inesquecível não é o que ela mostra ao mundo, é o que ela desperta nele. A mulher comum vive tentando ser compreendida. A mulher inesquecível vive em paz com o fato de que poucos a entenderão. Ela não se preocupa em agradar, ela apenas é. E é nessa autenticidade que mora seu poder. Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar quem se é de verdade. Uma mulher individuada é aquela que conhece a própria sombra, entende as próprias dores e escolhe a própria luz. Ela se tornou inteira, e quando uma mulher se torna inteira, o mundo inteiro a sente. Essas mulheres não buscam atenção, mas atraem olhares. Não falam alto, mas são ouvidas. Não correm atrás, mas deixam rastros. E o mais fascinante é que muitas vezes elas nem percebem o impacto que causam, porque o magnetismo delas nasce da verdade, não do esforço. Em um mundo que ensina as mulheres a serem parecidas, elas escolheram ser únicas. São raras e, por isso, inesquecíveis. Jung acreditava que o inconsciente coletivo reconhece a autenticidade. Quando uma mulher vive de acordo com o que sente, ela se alinha com forças universais. Sua presença se torna arquetípica, desperta memórias, inspira respeito e, muitas vezes, amor silencioso. É aquela mulher que o tempo passa, mas ninguém substitui. A mulher que você lembra sem saber o porquê. E talvez essa mulher seja você. Nos próximos minutos, você vai descobrir os 7 hábitos psicológicos que tornam uma mulher verdadeiramente inesquecível, segundo os princípios de Carl Jung. Hábito por hábito, você vai entender que a magia não está no que ela tem, mas no que ela é. Comenta aí, você quer ser lembrada ou quer ser sentida? O primeiro hábito psicológico que torna uma mulher inesquecível é o domínio do silêncio. E não falo apenas do silêncio das palavras, mas do silêncio da alma. Carl Jung dizia que o inconsciente fala de forma sutil, e apenas quem silencia a mente consegue ouvi-lo. A mulher inesquecível aprendeu a fazer isso. Ela não sente mais necessidade de se explicar, de se justificar, ou de responder imediatamente. Ela entende que o poder não está na reação, mas na presença. O silêncio dela não é vazio, é cheio de significado. É nesse silêncio que ela observa, analisa, compreende. Ela percebe o que não é dito, sente o que está nas entrelinhas e entende as intenções antes mesmo das palavras. Enquanto muitos confundem silêncio com fraqueza, ela sabe que é justamente o contrário. O silêncio é força em estado puro. É nele que a mulher madura encontra o equilíbrio entre o que sente e o que demonstra, e esse equilíbrio é o que a torna magnética. Porque uma mulher que domina o silêncio é uma mulher que domina a si mesma. Jung afirmava que o autoconhecimento começa quando paramos de buscar respostas fora e começamos a escutar o que vem de dentro. A mulher inesquecível faz isso instintivamente. Ela não fala tudo o que pensa, porque aprendeu que nem tudo precisa ser dito. Ela não revela seus planos, porque entende que a energia do que é guardado cresce em silêncio.
e, principalmente, ela não tenta se fazer entender por quem não está pronto para ouvi-la. Quando uma mulher atinge esse nível de consciência, sua presença se torna quase hipnótica. As pessoas sentem algo diferente, mas não sabem explicar o quê. É a serenidade de quem não precisa mais disputar espaço, de quem não precisa vencer discussões para se sentir em paz. Ela fala pouco, mas quando fala, suas palavras cortam como lâmina, porque cada palavra vem carregada de intenção e não de ego. Esse tipo de mulher não grita, ela vibra, e essa vibração é sentida antes mesmo de ser percebida. O silêncio dela é tão expressivo que comunica mais do que discursos inteiros. E talvez seja por isso que, mesmo depois de ir embora, a lembrança dela permanece. Porque ninguém esquece uma mulher que soube usar o silêncio como linguagem. Ela aprendeu que o verdadeiro poder feminino não está em ser ouvida por todos, mas em ser compreendida por poucos. E esses poucos jamais a esquecem. O silêncio da mulher inesquecível é sua assinatura energética. É o espaço entre o que ela sente e o que o mundo consegue decifrar. É o mistério que não precisa ser explicado, apenas sentido. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. E é exatamente isso que o silêncio dessa mulher faz, transforma. Ela não precisa dizer nada para deixar uma marca. Sua calma, seu olhar e sua presença já dizem tudo. Porque o silêncio, quando vem de uma alma desperta, fala mais alto do que qualquer palavra. O segundo hábito psicológico que torna uma mulher inesquecível é o autoconhecimento. Carl Jung dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E é exatamente esse despertar que diferencia uma mulher comum de uma mulher inesquecível. Ela se conhece, sabe o que a fere, o que a inspira, o que a move e o que precisa deixar para trás. Não foge de si, encara o espelho interno, mesmo quando ele revela verdades desconfortáveis. A mulher que se conhece não é aquela que nunca erra, mas aquela que entende o que cada erro quis ensinar. Ela não se esconde atrás de máscaras sociais, não vive tentando se adequar às expectativas alheias. Ela já compreendeu que a autenticidade custa caro, mas vale cada centavo de paz. É nesse ponto que nasce o magnetismo, quando a mulher não precisa mais fingir. Jung chamava isso de processo de individuação, o caminho pelo qual o ser humano se torna inteiro, unindo luz e sombra. A mulher inesquecível já fez as pazes com suas sombras. Ela reconhece suas fragilidades sem se envergonhar delas, porque entende que nelas há poder. Não tenta ser perfeita, tenta ser verdadeira. E essa verdade é o que a torna impossível de ser esquecida. Ela não joga jogos emocionais, não busca aprovação. Ela se basta. E justamente por isso, atrai. A mulher que se conhece carrega uma energia diferente, firme, estável. Você sente que ela sabe quem é, e isso desperta respeito. Não há carência, há plenitude. E o mais curioso é que quanto mais ela mergulha em si, mais simples ela se torna. Porque o autoconhecimento tira o excesso, elimina o ruído e deixa apenas o essencial. Jung dizia que todo ser humano carrega dentro de si arquétipos universais. E quando uma mulher reconhece os seus, a amante, a guerreira, a mãe, a sábia, ela passa a viver em harmonia com o que é natural nela. Ela não reprime sua sensibilidade, nem se desculpa pela sua força. Não esconde sua intensidade, nem disfarça seu desejo de liberdade. Ela vive o que sente, mas com consciência. E essa consciência é o que a torna rara. Porque numa época em que todos buscam ser vistos, ela prefere se compreender. E quem se compreende, ilumina. Uma mulher que se conhece é como um espelho limpo. Quem a observa, se enxerga.
É por isso que ela deixa marcas, porque, ao estar diante dela, os outros sentem o próprio inconsciente despertar. Ela provoca sem provocar, ensina sem pregar, transforma sem tentar. O que há nela é natural, e o natural é eterno. Uma mulher que conhece a si mesma não se perde em ninguém. Ela pode amar profundamente, mas nunca se abandona. Pode se entregar, mas continua sendo dela. Esse é o segredo do seu encanto. Ela não quer ser lembrada pelo que fez, mas pelo que foi, inteira, presente, real. E é impossível esquecer quem um dia nos fez lembrar quem realmente somos. O terceiro hábito psicológico que torna uma mulher inesquecível é a capacidade de transformar dor em sabedoria. Carl Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor. E ele tinha razão. Porque é na dor que a alma feminina se refina, amadurece e desperta para o que realmente importa. A mulher inesquecível já viveu o suficiente para entender que a dor é uma professora disfarçada. Ela já foi partida, rejeitada, incompreendida, já teve que sorrir enquanto sangrava por dentro, mas em vez de se tornar amarga, escolheu se tornar sábia. A diferença está na forma como ela olha para o sofrimento. Enquanto muitos tentam esquecê-lo, ela o encara. Ela mergulha no caos, encontra sentido nas ruínas e de lá extrai algo que ninguém pode tirar: compreensão. Jung acreditava que dentro de cada ferida há um pedaço da alma que precisa ser resgatado. E é isso que ela faz. Cada vez que cai, volta mais inteira. Cada perda se torna uma iniciação, cada decepção, um portal para dentro de si. A mulher inesquecível entende que o sofrimento não vem para destruí-la, mas para revelar a força que estava escondida. Ela transforma cicatrizes em símbolos de renascimento. Não nega o que sentiu, honra o que viveu, porque sabe que negar a dor é negar a própria transformação. O sofrimento não a define, mas a lapida, a faz mais empática, mais humana, mais profunda. É por isso que, quando ela fala, suas palavras tocam, porque vem de um lugar verdadeiro, de quem já atravessou o escuro e voltou com luz. Ela não fala sobre o que leu, fala sobre o que sobreviveu, e essa diferença se sente. Jung dizia que a sombra é parte essencial do crescimento, e que fugir dela é fugir de si. A mulher inesquecível aprendeu a abraçar sua sombra. Não tenta apagar o passado, mas compreender o que ele quis ensinar. E aos poucos, a dor deixa de ser inimiga e se torna mestra. A mulher que consegue fazer isso carrega uma energia difícil de descrever. É como se dentro dela houvesse paz e tempestade ao mesmo tempo. Você olha para ela e sente força, mas também ternura. É o equilíbrio entre o que sofreu e o que aprendeu. É por isso que as pessoas confiam nela, buscam conselhos, se sentem seguras em sua presença, porque sabem que estão diante de alguém que já atravessou o fogo e não se queimou, apenas se purificou. Essa mulher não vive reclamando, vive compreendendo, não culpa, liberta, não repete padrões, encerra ciclos. A dor a ensinou que há poder em recomeçar, que nada é perdido quando se aprende. E que as feridas curadas se tornam portais por onde a luz entra. O que a torna inesquecível não é a ausência de dor, mas o que ela fez com ela. Enquanto o mundo espera que a dor destrua, ela prova que a dor também constrói. E quem é capaz de transformar lágrimas em sabedoria, inevitavelmente se torna inesquecível. O quarto hábito psicológico que torna uma mulher inesquecível é a sua capacidade de irradiar presença. Carl Jung dizia que a alma se torna luminosa quando entra em contato com sua própria sombra. E é essa luz interior, nascida do autoconhecimento e da aceitação, que faz uma mulher brilhar mesmo em silêncio. Ela não precisa se esforçar para ser notada, porque a presença dela já fala antes da voz. Quando entra em um ambiente, o ar parece mudar. Não é aparência, não é charme ensaiado, é energia. É a sensação de estar diante de alguém que está inteira,
que habita o próprio corpo, que está realmente ali. A mulher inesquecível não vive distraída com o passado, nem ansiosa com o futuro. Ela vive o agora, e essa presença é rara. Enquanto o mundo corre, ela permanece. E é justamente por estar presente que sua energia se torna magnética. Jung afirmava que quando o ego se alinha ao self, a psique entra em harmonia. E essa harmonia se reflete no corpo, no olhar, na voz. A mulher que irradia presença não precisa provar nada. Ela transmite paz. E a paz é irresistível. As pessoas se aproximam dela e não sabem explicar o porquê. Sentem que ali existe algo real, algo vivo. É o tipo de mulher que, mesmo em silêncio, parece preencher o espaço. Sua presença é terapêutica, e isso não é coincidência. É resultado de anos de reconciliação interna. Ela não luta contra o que sente, não tenta parecer o que não é. Apenas é. E ser no mundo de aparências é um ato revolucionário. Ela aprendeu que o verdadeiro carisma nasce da coerência, que a beleza mais poderosa é a que vem da tranquilidade. E é isso que a torna inesquecível, a calma firme, o olhar que acolhe, a postura que não busca a atenção, mas naturalmente a conquista. Jung dizia que toda alma consciente carrega uma frequência e que essa frequência é o que realmente conecta as pessoas. A mulher inesquecível vibra em autenticidade e por isso atrai quem está pronto para enxergar além da superfície. Quando fala, sua voz carrega convicção. Quando escuta, faz o outro se sentir visto. Ela sabe que presença é uma forma de amor. É dizer, eu estou aqui, sem precisar pronunciar nada. E é por isso que tantos a lembram mesmo depois que ela se vai. Porque quem já foi realmente visto por alguém assim, nunca esquece. A presença dela é uma bênção silenciosa. Uma energia que envolve sem prender, um convite para o outro também estar inteiro. Ela não precisa de aplausos nem de atenção, apenas de autenticidade. E quanto mais autêntica se torna, mais luz emana. A mulher inesquecível entendeu que ser notada é fácil, mas ser sentida é raro. E é essa diferença que a eterniza. Ela é lembrada porque por alguns instantes fez o mundo parar. Porque por um momento alguém sentiu o que é estar diante de uma alma desperta. E a alma desperta não precisa ser vista, ela é reconhecida. O quinto hábito psicológico que torna uma mulher inesquecível é a liberdade de não buscar aprovação. Carl Jung dizia que a maior tragédia do ser humano é viver tentando agradar os outros enquanto se esquece de si mesmo. A mulher inesquecível entendeu essa verdade. Ela não vive para ser aceita, vive para ser autêntica. E é exatamente por isso que as pessoas a respeitam. Quando você se liberta da necessidade de aprovação, o seu olhar muda, a sua postura muda, a sua energia muda. Você deixa de ser uma sombra tentando caber na luz dos outros e passa a ser o seu próprio sol. A mulher que não busca aprovação já foi rejeitada antes, já tentou agradar e se perdeu nesse processo. Mas um dia percebeu que quanto mais tentava ser o que esperavam dela, mais distante ficava de quem realmente era. Então, escolheu algo diferente. Escolheu a si mesma. Essa escolha a libertou, e essa liberdade é o que a torna inesquecível. Ela não precisa que gostem dela para se sentir inteira, não precisa de aplausos para se sentir viva, e essa independência emocional é rara, por isso é admirada. Jung dizia que a individuação é o processo de se tornar único, e quem é único inevitavelmente incomoda. A mulher inesquecível entende isso e não se abala. Ela não se molda para caber em padrões, não esconde a intensidade para ser aceita, nem diminui a própria luz para não ofuscar ninguém. Ela apenas existe na totalidade do que é. E quem é verdadeiro deixa rastros. Ela é aquela mulher que pode ser amada ou criticada, mas nunca ignorada. Porque sua presença não busca aprovação, busca coerência.
O olhar dela é firme, não arrogante. As palavras são diretas, mas sempre com propósito. Ela não se vende barato, porque aprendeu o valor do próprio tempo e da própria energia. Ela sabe que dizer não é uma forma de se proteger e não de rejeitar. Ela entendeu que quem tenta agradar a todos acaba perdendo o respeito de si mesma. E o respeito próprio é a base de qualquer amor verdadeiro. A mulher que não busca a aprovação não é fria, é seletiva. Ela oferece o que tem de melhor, mas apenas a quem tem maturidade para receber. Isso a torna ainda mais magnética, porque o mundo está acostumado com quem implora, não com quem escolhe. Jung afirmava que ser livre é ser responsável pelo próprio destino. E essa mulher vive exatamente assim, guiada pela consciência e não pela necessidade de aceitação. Quando alguém a critica, ela não se ofende, observa. Quando a rejeitam, ela não se diminui, se redireciona. Porque ela sabe que tudo o que é verdadeiro permanece e o que precisa ser forçado não vale a pena. A mulher inesquecível é lembrada porque carrega uma dignidade silenciosa. Ela não tenta convencer, ela inspira, não tenta conquistar, apenas é. E é justamente essa autenticidade que a faz permanecer na memória. Em um mundo que vive de aparências, uma mulher que não busca a aprovação é um ato de coragem. Ela se tornou inteira, e uma mulher inteira é impossível de esquecer. O sexto hábito psicológico que torna uma mulher inesquecível é a capacidade de ser vulnerável sem perder a força. Carl Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que a mulher inesquecível faz. Ela ilumina a própria sombra com coragem. Diferente do que muitos pensam, vulnerabilidade não é fraqueza, é a forma mais pura de poder. É a coragem de ser vista de verdade, sem máscaras, sem armaduras. A mulher inesquecível não tem medo de dizer: estou cansada, sinto medo, preciso de um tempo. Ela não finge ser inabalável, porque entende que a força que não se permite sentir também não se permite curar. A vulnerabilidade dela é consciente, não é descontrole. Ela se abre quando escolhe e não quando é forçada. E essa autenticidade emocional toca quem a observa, porque revela uma humanidade profunda e rara. Jung dizia que a integração da sombra é o caminho da totalidade, e essa mulher percorreu esse caminho. Ela já tentou ser a forte o tempo todo e descobriu que isso apenas a afastava de si. Hoje, ela entende que ser forte não é nunca cair, mas saber se levantar sem se perder. Ela chora quando precisa, mas levanta com propósito. Ela sente, mas não se afoga. Ela permite-se ser humana, e é isso que a torna tão divina. Porque quem nega as próprias emoções, nega também a própria alma. A mulher inesquecível carrega uma força tranquila, não violenta. Uma força que vem do autoconhecimento e da aceitação. Quando fala de suas dores, não busca pena, busca conexão. E essa sinceridade é magnética. As pessoas confiam nela porque sentem que ali não há disfarce, que ela é real, que ela já atravessou o escuro e aprendeu a enxergar no breu. Essa mulher não esconde suas cicatrizes, as carrega como medalhas de quem sobreviveu e aprendeu. Ela entendeu que perfeição é uma prisão e que a liberdade está em se permitir ser imperfeita. Por isso, ela inspira, porque ao mostrar sua vulnerabilidade, ela autoriza outras mulheres a fazerem o mesmo. E isso é poderoso. Jung acreditava que o inconsciente coletivo responde à autenticidade. E é por isso que a vulnerabilidade consciente desperta amor, porque é verdadeira. A mulher inesquecível não teme ser julgada, teme apenas não viver a sua verdade. E é nessa verdade que mora seu encanto. Ela é a prova viva de que é possível ser sensível e firme, suave e determinada, emoção e razão. É uma força que acolhe, em vez de oprimir.
É o tipo de mulher que, mesmo com lágrimas nos olhos, mantém a cabeça erguida e o coração aberto. E quem a observa sente algo profundo: respeito, admiração, amor. Porque há uma beleza única na coragem de ser vulnerável. A mulher inesquecível é lembrada porque mostra que não é a ausência de feridas que nos faz fortes, mas o que fazemos com elas. E ela fez o impensável, transformou cada ferida em fonte de luz. O sétimo hábito psicológico que torna uma mulher inesquecível é a capacidade de despertar o inconsciente dos outros. Carl Jung dizia que aquilo que é inconsciente em nós será projetado no outro até que se torne consciente. A mulher inesquecível é o espelho que reflete o que muitos não querem enxergar. Ela desperta sentimentos, memórias, emoções adormecidas. Às vezes amor, às vezes desconforto. Porque sua energia toca partes da alma que estavam adormecidas. Ela não precisa dizer nada, basta estar presente. Há algo em seu olhar, em sua postura, na forma como fala, que ativa lembranças antigas, feridas esquecidas, verdades reprimidas. Ela desperta o inconsciente de quem cruza seu caminho. E é por isso que é impossível esquecê-la. Jung acreditava que certas pessoas entram na nossa vida como mensageiros simbólicos. Elas vêm nos mostrar algo que precisamos curar. A mulher inesquecível é uma dessas mensageiras. Às vezes ela aparece como um amor que transforma, outras vezes como uma amizade que marca, ou simplesmente como uma presença que muda o rumo de quem a encontra. Sua autenticidade age como um espelho. Ela mostra ao outro o que ele ainda não vê em si mesmo. E isso, para o inconsciente, é um choque. É por isso que algumas pessoas se encantam por ela sem entender o motivo. E outras se afastam, porque o reflexo que ela traz é intenso demais. Mas nenhuma permanece indiferente. A mulher que desperta o inconsciente dos outros não faz isso de forma calculada. É natural. É consequência da sua própria jornada de autoconhecimento. Porque ela mergulhou tão fundo dentro de si que agora carrega uma luz capaz de iluminar o caminho dos outros, mesmo sem querer. Jung dizia que uma alma desperta faz o inconsciente coletivo vibrar. E é exatamente isso que acontece quando alguém cruza com uma mulher assim. Ela faz os outros pensarem, sentirem, se questionarem. Ela desperta o desejo de ser melhor, de ser mais verdadeiro, de ser mais consciente. E é por isso que, mesmo depois de anos, há pessoas que ainda lembram dela com um misto de admiração e saudade. Porque, de algum modo, ela mudou a percepção delas sobre a vida. A mulher inesquecível não é apenas uma lembrança, é uma transformação. E o que ela desperta no outro não desaparece. Ela é o arquétipo vivo da consciência, a força que faz o inconsciente querer evoluir. E isso é raro, quase sagrado, porque o mundo está cheio de pessoas que dormem, mas uma mulher desperta é como um raio de luz em meio à névoa. Ela incomoda, inspira e cura ao mesmo tempo. Ela ensina o que é amor sem prender, presença sem domínio, intensidade sem descontrole. E quem a encontra, mesmo que por um instante, nunca mais volta a ser o mesmo. Porque ela não passa, ela desperta. Existem mulheres que o tempo não apaga. Não porque foram perfeitas, mas porque foram verdadeiras. Carl Jung dizia que somente quando aceitamos quem realmente somos é que nos tornamos inteiros. E a mulher inesquecível é o reflexo dessa inteireza. Ela já enfrentou o caos, já se reconstruiu em silêncio, já aprendeu que o valor não está em ser lembrada por todos, mas em ser sentida por quem tem alma. O tempo passa, o mundo muda, as modas se transformam, mas a presença dela permanece. Porque o que vem da consciência não envelhece. Essa mulher não precisa ser notada para ser grande. Ela é grande porque se conhece,
porque escolheu transformar dor em sabedoria, silêncio em linguagem, vulnerabilidade em força. Ela entendeu que ser inesquecível não é ser admirada, é ser sentida, é tocar algo profundo no outro, algo que nem ele sabia que existia. E essa é a marca da mulher desperta. Ela não quer aplausos, quer significado. Ela não busca atenção, busca propósito. Jung dizia que dentro de cada ser humano há um potencial infinito de luz e sombra, e que o verdadeiro poder surge quando os dois aprendem a coexistir. A mulher inesquecível já fez as pazes com ambas. Ela sabe que não precisa ser sempre luz, porque até a escuridão, quando aceita, se torna guia, e é isso que a torna tão diferente. Quando ela fala, é alma que fala. Quando olha, é consciência que enxerga. Quando ama, é verdade que ama. Ela é lembrada porque desperta o melhor, e às vezes o mais profundo, nas pessoas ao redor. Ela é espelho, portal e cura. E se você se reconheceu em cada um desses 7 hábitos, saiba, você não está apenas se tornando uma mulher inesquecível. Você está se tornando uma mulher inteira. E uma mulher inteira é rara, porque não precisa do mundo para se completar. O que ela busca, ela cria. O que ela deseja, ela atrai. O que ela perde, transforma. E o que ela ama, eterniza. Essa mulher não pertence a ninguém. Pertence à própria alma. Ela não pede permissão para existir. Ela apenas existe. E é justamente isso que a torna inesquecível. O tempo pode apagar rostos, mas nunca apaga energia. E a energia de uma mulher desperta, consciente e autêntica, atravessa vidas. Então, se você sente que está nesse caminho, continue. Continue escolhendo o silêncio quando for preciso, a coragem quando for difícil e a verdade mesmo quando doer. Porque o mundo precisa de mulheres que não apenas passem, mas que despertem. Comente aí, sou inesquecível. E lembre-se, não é o mundo que define quem você é a sua consciência. Seja a mulher que deixa marcas, não pelas palavras, mas pela presença. A mulher que desperta, inspira e transforma, porque uma mulher assim, o tempo jamais consegue esquecer.